And Olá, bom dia. Vou colocar esse aparelhozinho aqui para ver se fica melhor. Tá 100% a bateria. Vamos ver se vai funcionar bem agora. Bom dia. Agora são exatamente 9 horas. 9 horas e 38 minutos do dia 4 de julho de 2026. 4 de 7 de 2026. Hoje é sábado. Hoje é um sábado. E eu estou aqui aproveitando o sábado em casa. Bom, deixa eu colocar essa câmera aqui de uma posição aqui, adequada. Esse vídeo hoje vai ser um vídeo de comentários do que está passando aqui na internet. Na internet de hoje aqui, nas minhas contas de rede social. Vamos ver aqui o que aparece. Logo quando a gente abre aqui o Google, claro, a campanha da Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Eu vou fechar aqui essa. Dá pra enxergar melhor aqui. Pois muito bem, a Copa do Mundo está acontecendo, né? Vamos ver aí. Vamos ver quem ganha este ano, né? Este ano o Brasil está concorrendo, mas não sabe ainda se vai ganhar. Ainda não se sabe. Então, vou colocar aqui, começar pelo Twitter. Vamos ver o que tem no Twitter a esta hora agora, 9h40. Vou colocar aqui na página inicial, que é onde aparecem as indicações do X, é melhor dizer, Twitter não, X. Eles mudaram de nome. O senhor Elon Musk comprou recentemente nesta plataforma de rede social e ele mudou para X. Porque ele acha que é mais fácil colocar X do que Twitter. Ele tem razão, né? O Elon Musk ele trabalha com uma coisa muito importante, que você precisa saber. Se você quiser ter sucesso no futuro. Ele trabalha com uma coisa, com a previsibilidade comportamental do ser humano. E é por isso que ele é tão rico. Uma das coisas que torna o Elon Musk rico é que ele consegue, de fato, estabelecer bons negócios com base nisso, na previsibilidade do comportamento humano. Então, de fato, se você for olhar, olha, o que é mais fácil? Até para quem está morando lá nos Estados Unidos, né, que é onde tem a sede aí do Twitter, do X, atual X, antigo Twitter. Veja, vou escrever Twitter. Veja, primeiro que eu não sei escrever isso aí sem olhar no Google. Eu coloco aí eu boto Y, aí depois eu tenho que ver no Google se tá certo. Porque eu moro no Brasil, né? Eu falo inglês. Eu escrevo inglês. Então, como o X, o Twitter, né, é uma plataforma internacional, ele achou que é melhor botar X. Bota X, pronto. C não. Errei aqui na digitação. X. Olha, tá vendo? É muito mais rápido do que tentar colocar o Twitter. Então, isso é uma previsão comportamental, né? Ele mudou por uma questão de racionalidade para poder ganhar mais dinheiro, claro. Ele é o mais rico do mundo hoje, né? Bom, mas vamos ver aqui o que está passando no X. No X de hoje, o que aparece aqui? 8 horas atrás, 250 anos dos Estados Unidos, Donald Trump afirma que a nação americana é a mais realizada. Isso aqui foi... aqui é a tradução. Na original foi francês, porque também tem isso. A tradução automática já está no X. Você pode traduzir automaticamente. Então aqui estava em francês. Do 150 ans des États-Unis, Donald Trump a affirmé que la nation américaine est la plus accomplie. É mais realizada. Plus accomplie, conforme a tradução automática. Accomplie, está mais realizada.
La Gloria. Agora é a glória dos Estados Unidos, 250 anos de independência norte-americana. Aqui, coisas do Papa, do Papa Pir. Aliás, São Pir Jorge Frassati. Aqui são coisas da Igreja Católica digital. A Igreja Católica agora está digitalizada. Coisas em espanhol. Putin elogia los vínculos entre Estados Unidos y Rusia en un mensaje de 4 de julio, hoy, dirigido al estimado Donald. É o que o Putin, o da Rússia, está dizendo que os laços dos Estados Unidos e Rússia estão mais estreitos, está mais fácil, né? Por causa do Donald Trump, claro. Coisas da Igreja Católica, coisas da situação da Venezuela. Ainda estão encontrando sobreviventes e alguns já morreram, que já estão nos preparativos finais aí de como é que vai fazer, né, a retirada dos corpos que ainda restam retirar. Existem muitas situações calamitosas sobre a Venezuela também aqui aparecendo. E claro, o Papa. O Papa com seus discursos na publicidade da igreja. A Ucrânia continua pedindo ajuda e lançando ataques estratégicos contra a Rússia, que eles estão conseguindo, inclusive, fazer um certo estragozinho ali. Né? Os ucranianos estão conseguindo fazer estrago na Rússia, mas vai sobrar para todo mundo, isso aí, não tenho dúvida. Aqui é o céu de Nova York, na véspera do aniversário de 250 anos dos Estados Unidos da América. Aqui é o Papa, as suas fotos midiáticas. Pope Leo, we're a beautiful Jezebel inspired by the sea. O Papa está se inspirando no mar. Uma bela cápsula inspirada no mar. Exatamente isso que você está vendo. O Papa está se inspirando no mar. Por quê? Daqui a pouco eu mostro, se for possível, por que ele está se inspirando no mar. Tudo isso aí é uma forma de chamar a atenção da população. Ucrânia. Novamente, a Ucrânia está atacando a Rússia. Agora eles atacam o terminal de óleo de petróleo, né? Em São Petersburgo. Notícia da BBC. Essa notícia de 6 minutos, assim, recentíssimo. Vamos botar aqui para ver. Agora mesmo, quase no instante, praticamente, no horário de Londres, né? Quase 11 minutos atrás. Ucrânia, aqui está na tradução automática, certo? Vou botar o original aqui para você ver. Ukraine hits major oil terminal in Russia's St. Petersburg. A Ucrânia atinge importante terminal petrolífero em São Petersburgo, na Rússia. Exatamente. Agora os ucranianos estão focados em atacar as fontes de energia dos... Deixa eu desligar aqui. Vocês estão ouvindo esse barulho? É a televisão. É a televisão que eu estou assistindo agora, a televisão do YouTube, das músicas do YouTube. Deixa eu mostrar aqui uma coisa importante sobre essa questão da Ucrânia que estou acompanhando. Sim, com certeza. Agora há pouco eu repostei uma informação muito relevante. Deixa eu ver se eu encontro novamente. Aqui das pessoas que estão desaparecidas ainda. Muita gente ainda está desaparecida na Venezuela. Já estamos no 10º dia depois do terremoto. Algumas já foram localizadas, mas muitas crianças, inclusive, que foram achadas vivas, desapareceram. Ainda continuam procurando, aqui são notícias de 7 horas atrás, ainda estão procurando gente viva, certo? Em algumas partes, em algumas regiões ainda. Mas já tem muita informação de que algumas pessoas já morreram. Essa menininha aqui, por exemplo, estava desaparecida.
Ela tem 6 anos, tinha, né? Foi encontrada sem vida. Já foi achada, mas infelizmente faleceu. Essa era uma das muitas meninas, crianças que estavam desaparecidas, que estavam sendo publicadas aqui para poder ver se encontrava. Infelizmente ela faleceu. Mas ainda estão tendo, né, sinais de vida em algumas partes lá, onde desabaram prédios na Venezuela. Aqui foi uma criança que foi achada com vida. Isso aqui é 11 horas atrás, no canal brasileiro. Aqui essa menininha tava nesses escombros todos aí, tá vivinha da Silva, tá vendo? Então veja que coisa, né? Incrível tá acontecendo na Venezuela, realmente um milagre. Essas pessoas que estão sendo achadas vivas na Venezuela é um verdadeiro milagre. E aqui, era essa notícia que eu queria mostrar para vocês sobre a Rússia, que esse é um canal de brasileiros. Vejamos aqui, olha só. Essa informação é de agora há pouco, 2 horas atrás, de hoje. Veja essa situação. A Rússia teve 43% do seu setor energético paralisado pela Ucrânia após ataques nos últimos dias. 43%, é quase a metade do setor energético da Rússia foi atingido. Veja, o setor energético é parte petrolífera, de energia elétrica e tudo mais. Veja só, a população russa está numa situação semelhante agora, por causa dessa situação aqui, semelhante ao que está acontecendo em Cuba. Também eu postei agora há pouco ver se eu acho aqui um vídeo de como está se passando as coisas lá em Cuba, que também não está nada fácil viver lá em Cuba. Eles estão sem energia elétrica, com poucas condições de vida lá. E parece que a Rússia está entrando na mesma situação de Cuba, pelo menos nessa parte da energia elétrica e tudo mais. Então, por causa dos ataques cirúrgicos do regime, que eles chamam lá, né, o regime de Kiev. E agora, né, como está aqui nessa informação mais detalhada, eles atacaram um setor petrolífero em São Petersburgo, que é uma das mais importantes cidades da Rússia, certo? Note bem isso que está acontecendo. Esses ataques da Ucrânia são parte de uma série de ataques que já estão acontecendo desde alguns dias pelo pessoal da Ucrânia. E detalhe muito importante que você precisa saber, os russos continuam retaliando. Anteontem, aliás, houve um ataque mortal muito forte contra cidades ucranianas, eu não tenho certeza se foi Kiev, foi alguma região da Ucrânia. Os russos atacaram, morreu cerca de 20 pessoas, pelo menos, as informações que eu tive acesso ontem. Então eles estão retaliando, mas mesmo assim os ucranianos estão atacando essa parte energética dos russos, porque eles veem nisso uma forma de, de atingir diretamente a cúpula governante da Rússia. E de fato isso é um grave perigo para a população russa. Como eu disse, a população russa está ficando que nem a população cubana, na mão de um regime altamente deficitário, que eles não estão mais conseguindo manter o controle territorial da Rússia, certo? Com um detalhe, eles estão numa frente de guerra que já morreu mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos. E isso é um fato da mais alta importância. Essas pessoas que estão morrendo na frente russa e ucraniana não são só soldados. Tem muitos soldados que já foram mortos, mas tem muita gente civil, principalmente na Ucrânia. Na Rússia também já morreram civis, mas principalmente na Ucrânia, porque os russos, quando contra-atacam, eles sempre, quase via de regra, eles contra-atacam na população civil, porque eles querem enfraquecer o regime, o governo de Kiev, mas eles acabam atingindo a população civil, certo? Mas é isso aí, a situação está dramática nessa fronteira de guerra aí entre a Ucrânia e a Rússia. Agora veja só, qual é a situação aqui, veja que a situação que agora está pegando lá na Rússia é a situação que conecta os russos aos latino-americanos, né? É a questão do petróleo. Então, a infraestrutura petrolífera
da Rússia, que estava sendo o salvaguarda aí, melhor dizendo, estava sendo a joia da coroa, entre aspas, do regime de Moscou, quer dizer, que estava sendo a economia gerada pelo petróleo ainda, principalmente esse petróleo que estava sendo comercializado aí com China, com Irã, e também com Cuba. Sim, com Cuba. Isso aí parece que não vai ter mais jeito não, né? Porque os próprios russos estão tendo falta de petróleo, né? De petróleo, de energia, de setores energéticos, porque a infraestrutura de petróleo está sendo atingida agora pelos ucranianos. Então isso aí vai trazer consequências gravíssimas para a população russa. Novamente eu repito, já está trazendo, né? Bom, então a situação está calamitosa em toda parte, né? Sim, aqui continua a situação da Venezuela, as crianças que estão precisando de ajuda, e algumas pessoas desaparecidas também. Deixa eu ver o que mais aqui. Mais terremoto acontecendo, essa notícia de ontem. Terremotos ainda estão acontecendo aos montes. Aqui foi no Chile. Um terremoto de magnitude 5,2. Todo dia está sendo reportado. Todo dia, praticamente. Reportado pelo menos 1 ou 2 terremotos no mundo. Tá? Esse aqui é um terremoto aqui, ó, na América do Sul. Certo? Estão sendo reportados terremotos na Ásia, também na região do Pacífico, na região das ilhas do Sudeste Asiático. Tudo isso aí, gente, é uma situação extremamente perigosa, certo? Não pense você que os governos do mundo, eles estão inocentes nisso. Eles estão sabendo o que está acontecendo a nível geológico. Mas é o que eles estão fazendo. Estão fazendo propaganda. Propaganda de guerra fria que acabou. Tá? Isso aqui tudo ainda é propaganda de Guerra Fria que acabou. Não tem mais essa Guerra Fria que esse pessoal está ensinando. Todos estão ensinando. O pessoal de que está no mundo, nos governos do mundo, com raras exceções, que as exceções existem, graças a Deus, mas a maioria deles está ensinando uma Guerra Fria que não existe mais. Que é por causa do pessoal das redes sociais, né? Por causa da gente. Aí tem o Papa, que é o pior de tudo, né? Que é a cereja do bolo dessa desinformação geopolítica toda, é o Papa. Vamos ver agora. Agora eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui, ó, oficial do Vaticano, tá vendo? Isso é o Papa hoje, fazendo uma apresentaçãozinha de propaganda. Isso é propaganda, tá? Veja que coisa. Propaganda. Da mais baixa que você possa imaginar. O Papa se rebaixou a um nível que realmente eu não imaginava que fosse possível, mas ele está fazendo isso. Está fazendo propaganda aí no mar, tá vendo? Lampedusa, aí é na Itália, por onde está chegando as hordas de flagelados, entre aspas, não estou aqui desfazendo ninguém. Pessoas que estão fugindo de fronteiras de guerras horríveis, que o Papa sabe quais as razões profundas dessas guerras horríveis que estão acontecendo no mundo. Ele sabe que ele não é. Ele nasceu ontem. Então, ele sabe por que as pessoas, principalmente da África, do Oriente Médio, estão fugindo para a Europa. Aí ele tá lá dando uma de pastor das ovelhas perdidas. Veja só, tirando foto em Lampedusa, por causa dos imigrantes que chegam aos montes por aí. Por isso que ele também tá na vibe do mar, se vestir que nem o pessoal do mar, né? Agora, isso, como eu disse, é uma desinformação da pior qualidade, porque vem do Papa, né? Eu não pensei que ele ia chegar a tal ponto. Veja por que isso é uma desinformação. Enquanto ele está lá fazendo fotos para pousar nas capas de notícias do mundo, vou copiar aqui para você. Fazendo foto para poder receber holofotes relacionados à questão dos imigrantes, né? Fazer politicagem europeia com o povo das imigrações que estão chegando lá aos montes na Europa. Como eu disse, é um pessoal que está fugindo de fronteira de guerra e de fome. De guerra e de fome. É por isso que eles estão indo para a Europa. Essa guerra e essa fome que está acontecendo na África, no Oriente Médio, em parte da Ásia, é culpa
de gente que está fazendo desinformação de Guerra Fria ainda, e o Papa está entrando nisso, na desinformação. Não tem como, não tem lógica você combater o mal com mais mal, né? Combater a desinformação com mais informação. O Papa tá fazendo isso. Felizmente, eu vou mostrar pra você como. Olha só. Tá vendo ele ali posando pra foto, atraindo as mídias internacionais. Vamos ver o que é que significa isso aqui, ó. Pope Leo, Papa Leão XIV, 14, strongly to look half decent as he posed photos in Lampedusa. Esforçando-se para parecer minimamente apresentável enquanto pousa para fotos em Lampedusa. Não só ele está pousando para fotos, ele está também fazendo disso aí um palanque, tá? Chamar a atenção da causa, entre aspas, da causa, que eles agora estão fazendo isso uma causa, a causa imigrante. Ele está dizendo que os europeus precisam receber os imigrantes com amor, com cuidado. Aqui, ó. A imigração, agora no caso aqui é em espanhol, aliás, em italiano. Evento fora do programa do portal da Europa, Lampedusa, para atravessar um monumento dedicado a migrante. Ele está fazendo propaganda para os imigrantes. Os imigrantes que não têm culpa da situação, que estão envolvidos, mas estão sendo manipulados, utilizados como ferramenta de publicidade, de propaganda do Vaticano. Tá aqui, ó. Mais publicidade. Enquanto isso, a Venezuela, que é um dos países mais católicos do mundo, passa por esse desastre escatológico. Isso é um desastre escatológico. Isso aí está nas profecias que o Papa deveria conhecer, deveria explicar ao povo leigo, porque essa é a função, pelo menos do ponto de vista formal, do que está escrito nas leis da igreja. A função de um sacerdote, a função de um sábio, de uma liderança cristã, é ajudar o mais fraco. Na igreja, o mais fraco é aquele que tem menos entendimento. Só que o Papa anda nas rotinas do mundo, nas riquezas, no poder, na ostentação desse mundo. Então, a população venezuelana está passando por uma tragédia escatológica. E o Papa, sabe o que foi que ele mandou para lá? Euro. Dinheiro. Foi a primeira coisa que ele mandou para lá, dinheiro. E pediu solidariedade para que os bancos, que os países do mundo mandassem dinheiro, ajuda humanitária. Mas o povo da Venezuela está sofrendo uma catástrofe espiritual, escatológica, Papa. Esse povo aí, que vai sair traumatizado, que está sobrevivendo, graças a Deus, a bondade divina, tem gente sobrevivendo, esse povo vai sair traumatizado, que nem esse povo que está saindo lá das regiões de conflito grave no leste europeu, na África, no Oriente Médio, eles estão traumatizados de guerras escatológicas. Eles precisam de apoio espiritual, eles precisam de ensino espiritual. Eles não precisam de dinheiro, esse dinheiro podre da Europa. Que o Papa acha que o mundo precisa de dinheiro. O mundo da igreja, o povo da igreja precisa de dinheiro. Precisa de ensinamento, precisa de refrigério espiritual, Papa. Que essa é a função real do sacerdote na igreja, pelo menos na igreja viva, na igreja que fica viva. Mas não é o caso do Papa. Infelizmente, o Papa está com a igreja que morre, a parte, né, que vai para Satanás. Infelizmente, tem uma parte da igreja que vai para Satanás. Né? Já está dito pelos profetas, pelos apóstolos. Tem uma parte que sai mesmo, que vai à apostasia, que vai ao inferno. Então, parece que esses vão seguir o mesmo Papa, né? Então, lá, a Venezuela precisa de ajuda espiritual especialmente. Mas o Papa está numa jornada diferente, bem diferente. Enquanto isso, os da desinformação russa continuam na desinformação nuclear. Então, note o que eu estou falando a vocês. Este Papa, ele está fazendo um trabalho muito sujo. Muito sujo. Ontem, não. Essa semana, ele colocou para fora da igreja algumas pessoas que de uma comunidade tradicionalista lá da França, que eram contra alguns dogmas do Papa. Eles foram considerados cismáticos. E tá ele, abraçando os imigrantes, que não, a maioria não é cristão. Não estou dizendo que a igreja não deve acolher as pessoas, né? Mas esse pessoal aqui é muçulmano, a maioria deles. Né? Tá indo para a Europa
Mas a maioria deles é muçulmano. Eles estão lá por razões do colapso social, civilizacional que acontece nos países muçulmanos. São muçulmanos, a maioria deles. Aí o Papa tá querendo o quê? Você acha que ele tá querendo o quê com isso? Ele tá querendo novos adeptos para a rotina da Igreja Católica Romana. É só isso que ele quer, novos adeptos para essa rotina aí. Ele tá tentando fazer, né, uma coisa que o Papa lá o Papa da Contra-Reforma fez, mas não vai dar certo, Papa. Certo? Essa sua tentativa é vã, inútil, tola. Porque essas pessoas aí, assim como as pessoas da Venezuela e dos partes do mundo, elas estão feridas da parte de Deus. É o dedo divino, Papa. E não tem como o senhor resolver isso, né, com essas apresentações fotográficas. O Deus, né, não tem essa. Né? Deus, isso aqui pode enganar as pessoas que estão no mundo. Pode sim, vai. Já está enganando, obviamente. Mas é o mesmo engano desse daqui, ó. O engano do Papa é o engano desse aqui. Mesminho. Muda só que esse é russo e esse não é russo, né? É norte-americano. Mas é o mesmo engano. Mesma situação. O mundo está num colapso, Papa. Um colapso natural. Vem da parte de Deus. Isto aqui, ó. Precipitações aumentando. Chuvas, inundações aumentando a cada ano. Aumentando o número de terremotos. A letalidade dos terremotos. A fragilização das populações. É isso, Papa. Eles não sabem o que está acontecendo. E o senhor deveria saber, porque o senhor tem uma Bíblia. Uma Bíblia de séculos atrás. Né? As Bíblias estão aí na Europa há séculos. Né? Há milênios. Isso aqui está na Bíblia já, Papa. O senhor deveria estar descrevendo essas situações conforme está na Bíblia, para acolher as pessoas espirituais, para dar direção espiritual, as pessoas precisam de luz espiritual. Não, o Papa não dá, aí fica não, desse tipo de gente aqui, ó. Desse tipo de gente sem vergonha, mau caráter, infeliz, a mais não poder. Então tudo isso aí, ó, é parte do mesmo jogo que o Papa está jogando. Mas ele não pensa que vai sair ileso disso, não. Tá? Nós não estamos mais no século XV. Ele está tentando fazer aí uma nova contra-reforma, fazendo aí, né, tentando fazer de francês, alemão não é francês não é alemão, né, esse pessoalzinho que ele está expulsando da igreja. Não é o pessoalzinho que o Papa da contra-reforma expulsou na época de Lutero. Eles não vão deixar barato, viu, Papa? É porque ele está achando que todo mundo é Lutero, né? Não é. Pessoal francês não é pessoal alemão, papo. Você já deve saber disso. Já deve saber que Calvino não é Lutero. Né? E a contra-reforma que o Papa não consegue vencer é a do Lutero, é a do pessoal francês. Certo? O pessoal francês, quando eles reagem, eles não reagem como o pessoal da Alemanha. Né? E eles vão reagir, pode ter certeza. Pode ter certeza. Isso aí que o Papa fez, uma comunidade católica, cristã católica da França, não vai ficar barata. Ele não vai sair ileso disso. Ele que eu digo o Papa, o papado. Não vai dar para sair ileso disso. Sem contar que tem a questão problemática da mensagem de Fátima. Que também ele está passando panos quentes nisso aí. Fingindo que não é com ele. Fingindo que não tem nada a ver com ele. Por quê? Porque ele quer o quê? Ficar na foto. Ele tá ligando pra nada? Ele tá ligando pra ficar na foto, que nem esse povo aí, ó. A desinformação muito midiática. Eles querem ficar na foto. É onde eles estão salvos. Certo? Na foto. Mas, como eu disse, não dá pra sair ileso. Né? Esse pessoalzinho da América Latina não é. Veja bem, papo. O pessoalzinho da América Latina não é. Não se pode botar a gente no bolso. Né? Porque teve o Papa alemão, saiu. Depois teve o Papa argentino, saiu, né? Saiu mal. Aí, mas esse Papa aí não vai poder sair do jeito que os outros saíram. Ainda mantendo uma estola sacerdotal para passar adiante. Não vai rolar, Papa. Eu acredito, né? O senhor... Eu tenho até, assim, uma certa dó do Papa. Eu tenho pedido a Deus que tenha misericórdia da igreja. Por quê? A situação que ele está se envolvendo agora é a mais terrível. Ele agora está indo pro mar. Você sabe o que é o mar, né? Do ponto de vista da Bíblia.
Porque o Papa é o representante da igreja. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu estou dizendo, a situação escatológica. Eu vou colocar aqui para você ver por que o Papa está numa situação complicada. Eu vou botar Apocalipse 13. Olha só. A versão online. A versão online. Que é para também os migrantes terem acesso. Que se você for imigrante, você possa ter acesso a esse vídeo, não sei, né? As internets estão aí, né? No mar. Então, você pode traduzir, tá? Você pode dar no online, você tá no online, você vai aqui, ó. Deixa eu ver, tem uma partezinha, aqui, ó, tradução. Traduz para qualquer língua. Tá vendo? Qualquer língua escrita, né? Inglês. Tem várias versões de inglês, se você entende inglês. Coreano, chinês, búlgaro, eslovaco e por aí vai. Você pode traduzir para qualquer língua. Não tem mais desculpa, né? Também não tem mais faca, nem tem mais fogo para atacar em protestante. Desculpa, mas essa história de excomunhão em pleno século XXI de uma comunidade tradicionalista católica, que não é nem aquele pessoal que foi expulso agora. Deixa eu ver se eu acho aqui essa notícia. Eu vou ter que procurar muito, mas eu vou colocar na internet para poder facilitar. Cisma da igreja. Vou botar assim, comunidade cismática da França. Então assim, isso aparece. Aqui aparece. Vai aparecer. Ele fez essa nada discreta excomunhão, nada discreta. Excomunhão, exatamente, excomunhão, expulsar da igreja, tirar, né, não é só tirar do rol de membros. Note bem o que é isso, uma excomunhão, vou botar aqui para você entender. O que é excomunhão do ponto de vista da doutrina da igreja católica. Da igreja católica, que é para, né, para o algoritmo saber o que eu tô falando. Do ponto de vista da doutrina católica, é site da CNBB, da Igreja Católica no Brasil. Do ponto de vista da doutrina católica, a excomunhão é a pena espiritual, disciplinar, mais severa. É o que o Papa pode fazer de pior, meu amigo. Entenda bem isso que eu estou falando a você. Isso aqui é o que o Papa consegue fazer de pior, do ponto de vista espiritual, claro, né? Depois você vai entender a que isso vai dar, mas não vai dar bem. Não vai dar bem. Ela exclui o fiel da comunhão dos sacramentos. Isso aqui é a coisa mais terrível que o Papa pode fazer. E ele está fazendo isso na maior cara de pau, na maior sonsice, como dizem os brasileiros. Sonsice. Está expulsando os cristãos da comunhão do sangue do corpo de Jesus Cristo. A essa altura dos acontecimentos escatológicos. Ele está fazendo isso para acolher muçulmano na Europa, nos bancos europeus, na porra do banco europeu que está fudido. Para poder enfiar gente na Europa. Pode ter certeza que é só para isso, tá? É para enfiar gente na Europa e dinheiro na igreja. Dinheiro de imigrante, que agora os bancos da Europa estão politicamente nos imigrantes, né? Os que estão no domínio da catástrofe europeia, agora eles estão acolhendo os imigrantes. Nos bancos, claro. Os bancos de dinheiro. Bom, muito bem. Aí ele está expulsando, veja só, expulsar da comunhão, expulsar do sacramento, expulsar, não permitir mais que você possa ter acesso ao corpo sagrado de Jesus na igreja, certo? O vinho e o corpo, no caso, a hóstia, né?
E não poder fazer nada. Você não pode ser recebido como fiel na igreja. Você é considerado um infiel, certo? É expulso dos sacramentos, perde os direitos de filiação com a igreja e, portanto, é considerado uma pessoa fora da igreja. Uma pessoa condenada ao inferno. Basicamente isso, porque não há salvação fora da igreja. Não há salvação fora do corpo de Jesus Cristo. Ele próprio falou isso. Quem não tiver parte no meu corpo, no meu sangue, este não tem parte comigo. E se você não comer e não beber do corpo de Jesus, você não tem parte com ele, portanto, você não tem salvação. O Papa, por meio da excomunhão, ele expõe a consciência cristã ao inferno. Não que ele mande para o inferno, porque ele não tem esse poder. Esse poder é só de Jesus Cristo, o Santo, tá no céu. Mas com isso, com esse ato sacerdotal que ele faz, ele expõe isso à consciência dos cristãos. Ele acusa os cristãos. Tá entendendo isso que ele faz? Isso o Papa faz desde muito tempo. Isso aí é uma prerrogativa do direito canônico. Eles aplicam isso, os papas, há muito tempo, há muitos séculos. E essa foi a briga do Lutero. A briga principal do Lutero e dos protestantes depois dele foi contra isso aí, ó. Foi contra esse autoritarismo infame que se pratica dentro da igreja. Se pratica com ares de santidade. Expulsar uma pessoa da igreja por causa de razões políticas, porque é disso que se trata. Foi a mesma coisa que aconteceu com Lutero, só que agora, no caso, não é mais com o alemão, é com o francês. As questões francesas. Mas é a mesma coisa. Ele está expulsando esse povo por causa de questão política. Do mesmo jeito que aconteceu com Lutero. E não vem me dizer você que, dá para fazer um acordo de paz com o Papa. Não dá não, meu amigo. Se você for católico, se você não for, se você for cristão, tiver senso de realidade cristã no século XXI, tem acordo mais com o Papa. Certo? Não tem mais acordo com o Papa. Ele está expulsando as pessoas da igreja, as pessoas tradicionalistas, católicos tradicionalistas. Não é que ele está expulsando uma pessoa porque a pessoa se identificou com os protestantes, que a pessoa fez uma coisa de errado, que ela pecou na igreja. Não, ele está expulsando porque são pessoas tradicionalistas que são contrárias a certas práticas modernas dentro da igreja. Ele está expulsando por isso. Aqui, ó. Vou mostrar para você. A notícia é recente, 2 dias atrás. Saiu nas mídias globais do mundo todo. Pá, as mídias globais já caíram em cima, assim, com uma fome, uma vontade de destruição da igreja, porque eles querem isso, né? O pessoal que está na mídia global, na mídia globalista, melhor dizendo, eles querem a carnificina. Não pense você que eles querem outra coisa, não. Eles ganham dinheiro com isso. Né? E não pense você que o Papa está inocente nisso, agora não tá, não. O Vaticano declarou nessa quinta-feira, dia 2 de julho, anteontem, que padres e membros do grupo católico dissidente ultratradicionalista, o que é um ultratradicionalista? É alguém muito tradicional, eles são apegados às tradições da igreja. Veja que o pessoal católico, né, até hoje, até um dia desse, tinha inclusive padre da igreja católica, que eu respeito os padres da igreja católica, certo? Respeito. Considero como, né, na medida do que eles obedecem a Deus, eu considero eles pessoas idôneas. Agora, eu vi padres, aqui do Brasil, inclusive, tacando o pé da Índia de protestante. Dizendo protestante isso, protestante aquilo. Porque Lutero isso, porque Lutero aquilo. Pois agora ele está expulsando outro tradicionalista, senhores padres. Não é gente que estava apoiando Lutero, não. E Lutero, de fato, ele era modernista, era moderninho. De fato, pode-se dizer, Lutero era moderninho. Era moderninho, de fato. Mas esses que estão agora, é moderninho? Não, padres, são ultra-tradicionalistas. Eles estão defendendo a tradição da igreja. Aquilo que o Lutero realmente mandou as favas. Não vamos negar. Eu não nego, né? Eu não sou luterana. Sou protestante, mas não luterana. Porém, sim, o Lutero mandou as favas da tradição da igreja. Merecia um castigozinho. Teve e teve. Não vamos negar. O Lutero merecia e teve o castigozinho dele. Mas, quer dizer, agora é o quê? E agora é o quê? É culpa de quem? Né? Dissidentes. Sociedade de São Pio. Pio X, um papa da Igreja Católica, um conhecido papa tradicionalista também da Igreja Católica. E eles foram expulsos, né, como dissidentes, porque eles desafiaram só por isso. Não foi porque eles mataram, roubaram e prostituíram
ou fizeram qualquer outro pecado horrível, é porque eles foram contra a vontade do Papa. Só isso, meu amigo. Tá expulsando as pessoas da igreja. Desde a época de Lutero. Mas Lutero, como eu disse, Lutero tinha as suas revoltas, né? As suas revoltas alemãs entranhadas dentro dele. Mas veja você. Agora não se pode mais dizer que a culpa é dos protestantes. Porque esses daí foram expulsos porque eles foram contra a vontade do Papa. Mas não é assim. Mas não é assim desde sempre. Bom, tudo bem. Foram expulsos. 4 bispos foram excomungados e mais. O Papa ainda disse que os leigos... Olha só o documentozinho do Papa. Que não é para você dizer que o Papa tá um lapso na memória. Não. Ele fez consciente. Olha só. O documento acrescentou que os sacerdotes pertencentes à sociedade e os leigos que aderem formalmente ao grupo também estão em cisma e excomungados. É o quê? Exatamente. Não foi só os bispos que foram expulsos, né? Porque eles foram consagrados bispos e o Papa não aceitou a consagração, porque quem escolhe, entre as aspas, a elite da igreja é o Papa, né? Já desde muitos séculos. Ele escolhe quem vai ascender na hierarquia da igreja. Hierarquia da igreja ainda envolve isso aqui, certo? Não seja tolo. Bom, então, eles botaram lá uns bispos nessa sociedade Pio X, ultra tradicionalista, católica. Eles botaram lá uns bispos que o Papa não gostou, tá? Não queria. Não foi da vontade do Papa. E aí, meu amigo e minha amiga, ele mandou pra fora. É isso mesmo, mandou pra fora. E mais, disse que os leigos que aderissem a eles, a esses bispos que, né, continuassem nas missas que eles estavam rezando, eles também estavam fora da igreja. E aí, vai fazer o quê? O que é que você acha que vai acontecer com a igreja, né? Então, veja só que o que é excomunhão. Até o pessoal das mídias globais internacionais estão perguntando o que é excomunhão. Comunhão é um termo latino. Latim. Sim, inclusive latim. Inclusive, esses bispos que foram expulsos, eles queriam rezar a missa em latim de novo. Foram expulsos também. Sabe lá por quê? Então, não existe uma razão teológica, senhores, para o que o Papa está fazendo. Ele mesmo não está dando uma razão teológica. Ele está fazendo por vontade própria. Porque ele não gostou, tá? Não gostou. Vai fazer o quê? Ele é o Papa, ele pode. Ele não falha, não é verdade? Não é verdade? Não é isso que está aí? Nos senhores da Igreja Católica? Não é isso que vocês estão dizendo a vida toda? Né? Para poder esmagar a consciência dos protestantes? Para dizer que a gente que está no inferno, que a gente que inventou. Na verdade, quem inventou o inferno não foi o protestante, senhores católicos. Só tem que admitir, está na Bíblia. A gente só lê a Bíblia. Se vocês quiserem dizer que a Bíblia está errada, tudo bem. O problema é de vocês. Mas tá lá o Papa. Até o Papa de vocês já está descrito na Bíblia, já foi profetizado. Aí veja você. O que é excomunhão? Conforme aqui as pessoas da mídia. Vem do latim. Do latim. Né? Que é uma língua próxima, uma língua mãe da língua portuguesa. A nossa língua vem do latim também, senhor Papa. Vamos ver. O que significa excomunhão? Estar fora da comunhão com a igreja. Veja você, está fora, tá? Fora. Porque não fez a vontade do Papa. Porque não fez a vontade do Papa. Só por isso. Aí não pode mais se casar na igreja, não pode batizar os filhos, não pode tomar a Eucaristia, que eles chamam, não pode tomar a Eucaristia. A pessoa vai morrer, vai pro inferno, senhor Papa. Uma pessoa que morre sem a bênção de Deus, morre com a consciência pesada, senhor Papa. Bom, mas ele não está nem aí pra isso. Né? Ele é o sucessor de Pedro, ele pode, na verdade. Segundo as tradições que seguem o Papa, pode fazer isso, certo? Ele pode. Então, eu estou muito bem na minha consciência, né? Eu não comungo com o Papa. E eu acredito que um cristão de boa consciência não precisa comungar com o Papa. Certo? Procure uma comunidade cristã confiável, fiel. E pronto, é o suficiente. Porque Jesus falou, quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ele pegou a Santa Ceia e deu aos discípulos, aos 12 apóstolos. Essa é a autoridade da igreja. Os 12 apóstolos que receberam o pão e o sangue de Jesus antes da crucificação. Eles são a igreja. Eles são a base da igreja. Entendeu? E ali não tinha papa. Jesus não anunciou nenhum papa.
Jesus não disse que Pedro era papa, certo? Eles distorcem a Bíblia até hoje nessa história de papa. Mas enfim, a carapuça deles já não pode mais ser escondida. A cara deles já não pode mais ser escondida, agora não pode mais se esconder. Então expulsaram mesmo. E agora já não tem mais nem, né, não tem mais nem pudores. Aí veja só você. Aqui, ó. Eles expulsaram, o Vaticano decreta a excomunhão dos levebrianos após ordenações legítimas. Mas isso aqui foi só desculpa. Eles já não tinham lá esse pessoal desse Papa, né, que são os aliados do Francisco. Esse cara aqui, ele é parte do pessoal que apoiou o Francisco, das ideologias que estão na igreja que apoiaram o papado Francisco. Então eles expulsaram esse pessoal, eles já tinham lá umas rixas internas, então já não eram bem vistos lá. E foi automático, certo? Agora eles fazem assim, comunhão automática. E vai ser assim, meu amigo, vai ser desse jeito aí, a coisa é pesada, entendeu? Então, se você quiser salvar sua alma, uma coisa que eu lhe garanto, não faça a vontade do homem, faça a vontade de Deus. Deus é um só. Ele não deu procuração ao Papa para mandar ninguém para o inferno, ou para privar alguém do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O corpo e o sangue de Jesus Cristo é de Jesus Cristo, não é do homem. Não é da igreja ortodoxa, católica, ou seja lá qual for, seja lá qual nome que se dê. O sangue e o corpo de Cristo é de Cristo. Ele deu aos discípulos, aos que seguem ele, aos que creem nele. É quem tem acesso ao corpo e sangue de Cristo. Ninguém pode privar a gente disso, não. Certo? Bom, mas você já está vendo qual é o real problema do mundo. Né? Que os que operam a destruição do mundo, eles operam neste nível aí, ó, de escandalizar as comunidades, as populações cristãs no mundo todo, desestabilizarem a consciência religiosa e espiritual, e assim eles operam as mudanças, entre aspas, estruturais do mundo. Agora veja só por que o Papa está aparecendo agora com esse traje marítimo, né? Com esse look Lampedusa, verão. Não pense você que o Papa é tolo. Eu estou fazendo essas coisas para descontrair aqui também, porque afinal de contas eu sou protestante, né? Eu tenho que manter as minhas raízes protestantes. Mas não pense você, meu amigo, né? Não pense você que ele está fazendo um novo catálogo de moda, né? Não, ele está... Isso aqui é um cumprimento de profecia, tá? Isso aqui é parte essencial da profecia cristã que está se cumprindo agora, neste exato momento. Nesta exata data que eu estou falando para você, 4 de julho de 2026. Está se cumprindo isso aqui, ó. Apocalipse 13. Vou mostrar para você. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. O Papa está fazendo este, entre aspas, aceno ao mar. Ele está fazendo um aceno ao mar. Isso não é simbólico, meu amigo. Ele está fazendo um aceno aos que dominam sobre o mar. Mar europeu, tá? O mar da potestade de poder europeia. Ele está fazendo aceno à besta que procede do mar, do verdadeiro mar de poder do mundo que vai para o inferno, óbvio, certo? Do mundo que adora a besta, do mundo que abandona a fé e que vai adorar a imagem da besta. Ele está fazendo assim a besta do mar. Certo? Veja aqui o que o santo apóstolo João viu. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre os 10 chifres 10 diademas sobre as cabeças. O nome de blasfêmia. O nome de blasfêmia. O Papa está indo para blasfêmia, meu amigo. A boca de blasfêmia. O nome de blasfêmia é a última parte dessa besta aqui, a pior parte dessa besta do mar. É para isso que o Papa está assinando, para o nome de blasfêmia. Por quê?
Por causa disso aqui que ele fez, ainda essa semana. Isso aqui é para blasfemar o nome de Deus. Excomungar. Ultra tradicionalistas da igreja, como se eles fossem cismáticos. Poxa vida, papo. Nem eu que sou protestante engoli isso aí. Imagine quem é católico, fiel, que está lá dentro da igreja, que está realmente sabendo o que está acontecendo. Quer dizer que se nem eu, que sou protestante no século XXI, ultraconservador, do protestantismo ultraconservador, eu não estou sendo iludida por isso. Eu sei que tem gente protestante aí que está sendo iludida, mas eu não, graças a Deus. Agora imagine quem é católico. Vai engolir isso? Não vai. Isso aqui é uma afronta. Isso aqui é realmente uma catástrofe na igreja. Dentro da igreja, que é pior do que aconteceu na época de Francisco, com aquela bula dos gays. Mas enfim, a coisa é essa mesmo. É a besta do mar que tá fazendo. Ele está fazendo uma cena a besta do mar. E ele sabe muito bem o que é isso, que ele está acenando. Tá? Que ele conhece a Bíblia. Ele não é que nem os leigos. Alguns leigos não conhecem a Bíblia tão bem quanto o Papa. Por óbvio que ele vive nisso, né? Aí você veja, a besta que sai do mar, recebe, tem nome de blasfêmia na cabeça e recebe, veja só, a autoridade do dragão, do Satanás. E, foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhes poder sobre toda a tribo e nação. É por causa disso aqui que o Papa está assinando, porque ele sabe que tem uma guerra contra os santos e que a besta vence. Ele quer ficar do lado dos vencedores. Ele não quer ficar do lado dos sofrimentos cristãos verdadeiros. Ele está querendo ficar do lado dos vencedores da guerra contra os santos. Por isso que ele vai fazer afago, inclusive é muçulmano. Por isso que ele vai pedir clemência, inclusive para o Ayatollah, para os que estão lá no Irã matando e massacrando cristãos há anos, há décadas. Ele fez isso. Porque ele quer ficar do lado dos que ganham a guerra contra os santos. E vai lá, papo. Aí tá certo. E faz uma imagem. Então adoram todos os que habitam a terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os que não recebem o verdadeiro sangue e o corpo de Cristo, eles adoram a imagem da besta que é levantada na terra. Agora você veja. Aqui, ó. A besta que vem do mar, ele só consegue essa miséria que ele faz com a blasfêmia contra Deus, porque a besta que sobe da terra faz uma imagem a ela. Veja aqui, o Vaticano está fazendo um aceno a todas as mídias do mundo. Isso aqui é parte de um jogo midiático. O Vaticano fez isso aqui não à toa. Ele fez para chamar a atenção das mídias internacionais, esse pessoalzinho que anda no 24 horas por dia notícia, e publicidade, internet. Ele quer chamar todo esse povo. E por que ele está querendo chamar todo esse povo? Pelo que está escrito aqui, ó. O Papa não é a besta que vem do mar. A besta que vem do mar é essa destruição escatológica. Está aí no Irã, nos Estados Unidos, na China, não sei. Estão aí, no petróleo do mundo todo, na loucura do petróleo. Eles são a besta do mar. O Papa é a besta da terra. E ele está fazendo esse aceno por quê? Porque é com ele, é com essas estratégias multimediáticas que o Vaticano controla, que se consegue enganar a população humana num nível escatológico, para fazerem a população humana adorar uma prostituição, uma infâmia de blasfêmia contra Deus. Aí você veja só o que ele faz. A besta que sobe da terra. Veja qual é a desinformação. Que isso aqui tudo é para enganar cristão, fazer cristão de otário. Faz essa cena para poder amedrontar os cristãos que estão na igreja católica, principalmente, enganar os que estão no mundo protestante também. Ele faz as duas coisas, né? Amedrontar os que estão dentro da igreja católica e enganar os que estão fora da igreja, que são cristãos protestantes. Muitos cristãos protestantes estão caindo nisso aí, eu tenho certeza. Como que eu estivesse vendo já. Eu não quero ver, porque Deus me protege. Mas eu sei que estão sendo enganados por isso aí. Aí ele chama a mídia para fazer esse tipo de cena, de amedrontar cristão e enganar outros cristãos. Mas é uma desinformação, porque o interesse dele é isso aqui, ó. É isso aqui que está acontecendo na Rússia, com petróleo, com gás,
com as estratégias geopolíticas, com a União Europeia, com o euro, com os migrantes que estão chegando a Lampedusa. É com isso aí que ele está se importando. Ele está assinando a besta do mar. Então, veja você, né? Que coisa dramática a igreja está passando. Aí, veja só. Mas preste atenção, porque Jesus salva a igreja. A igreja salva, tá? Não pense você que nós vamos desistir da igreja. Eu não desisto da igreja. E quem é fiel não desiste. A igreja é salva. Todos os que ofendem e blasfemam Deus vão ser destruídos pelo próprio Deus. A gente tem que ficar no nosso lugar. Só isso. Aí veja só, o que leva em cativeiro vai em cativeiro. Se alguém matar a espada, é necessário que morra a espada. Ou seja, tudo vai acontecer como tem que acontecer. E aos santos é preciso ter fé e paciência. Diante de tudo que tem que acontecer, a gente tem que ter fé e paciência. Porque o Papa é a besta que sobe da terra. E ele faz isso aqui, ó. Subir outra besta. E tinha 2 chifres. Veja que o que são esses 2 chifres? Semelhante aos de um cordeiro. Os 2 chifres são os 2 poderes religiosos da Europa. Catolicismo e protestantismo. São os 2 chifres da besta da terra. Preste atenção. O Papa é uma besta da terra. Isso nasceu na Europa. Das questões europeias. Não é à toa que ele está lá em Lampedusa, fazendo, às vezes, de patriarca da Europa. São 2 chifres. Um é o medieval, da Igreja Católica Antiga, e outro é o protestante. Ele vai unificar os protestantes. Você vai ver o que eu estou falando. Estou dizendo, muitos protestantes estão sendo enganados aí com essa historinha aí do Vaticano II. O Vaticano II é bom. Então, até hoje, tem protestante idiota dizendo que o Vaticano II é bom. Que é bom um Papa moderninho. E agora ele expulsou os católicos que podiam fazer frente a isso. Certo? E não vai, ele vai se aliar aos protestantes do cu do mundo, que estão lá nos Estados Unidos, ainda na Europa, principalmente naquele rei patético da Inglaterra. Ele vai se juntar a esse povo. Ele já está fazendo acenos a esse povo há muito tempo. Agora mais ainda. Isso é um aceno também, viu? Preste atenção você que é católico protestante. Não caia nesse engano. São 2 chifres que ele tem. São 2 poderes religiosos. Católico, esse catolicismo de medievais que ainda fazem teologia do inferno, fazem teologia para o inferno aumentar, e os protestantes também da teologia do inferno. São 2 formas de teologia, vai unificar as teologias da igreja, certo? Ele está pouco se lixando para a população realmente cristã, porque ele quer, na verdade, unificar a teologia da igreja. Essa teologia que dá poder aí, certo? Que dá o engano, que na verdade não é poder, o engano que ele usa na terra. Como está aqui, ó. Tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Semelhantes aos de um cordeiro. Por quê? Porque esses 2 chifres, católicos e protestantes, eles fazem com que a igreja seja enganada com essas teologias do fim do mundo, do inferno. Eles dividem a igreja em teologia. Eles que eu digo, os do Papa e os que são contra o Papa. Eles dividem a igreja em teologia. Eles parecem cordeiros, falam em nome de Jesus. Os protestantes dizem que eles é que têm Jesus. Os católicos dizem, não, é nós que temos Jesus. E eles dividem a igreja assim, ó, com esses 2 chifres, parecem cordeiro. Porque eles dizem que estão seguindo o cordeiro, mas é mentira. Eles são semelhantes ao cordeiro, mas falam como dragão. Por quê? Porque eles acusam. Vá numa igreja protestante para você ver o que é acusação contra o cristão. Protestantes, católicos acusam. Não todos, como eu disse, tem pessoas de bem em toda parte, graças a Deus. Mas, se você for olhar o que é a teologia, tanto a protestante quanto a católica, você vai ficar abismado. O que eles fazem é acusar, eles falam como dragão. Eles criam meios de acusação contra os cristãos. E a excomunhão, meu amigo, minha amiga, existe também na igreja protestante, certo? Existe esse tipo de situação na igreja protestante. Isso aqui é parte dessa estratégia, como o dragão faz. O dragão acusa os cristãos. O diabo nos acusa diante de Deus. É essa autoridade espiritual maligna do diabo. E é isso que o Papa está fazendo, meu amigo. Na cara de pau. Acusando. Enfiando
culpas que não existem na cabeça do cristão, além de todas as dificuldades, as perseguições, as flagelas que a gente tem que sofrer por causa do sacrifício de Jesus, por causa do testemunho que a gente tem que dar. Então, veja, são 2 chifres, tá? Ele vai unificar as teologias da igreja como... É uma coisa só, na verdade, que é o poder da merda, o poder da merda que tá na Europa, é isso aí. Para católico protestante, teologia católica protestante, é o poder que eles têm lá até hoje. E vai unificar isso aí, vai falar como dragão, porque vai acusar os cristãos. E vai fazer o quê? E exerce todo o seu poder, o poder da segunda besta, dessa besta que vem da terra. É exercido em função, na presença da primeira besta, que é a besta do mar. Então, todo o poder que ele tem, que ele pode ser de engano, e até esse poder de excomunhão, é porque ele faz acenos à besta do mar, que ele obedece aos ditames geopolíticos do mundo europeu, entendeu? E do mundo que está envolvido nas questões europeias. Então, ele faz isso. Ele só consegue exercer esse poder por causa da besta do mar, por causa dessa autoridade genocida que os da besta do mar fazem, né? Fazem acontecer na Terra. Então, ele exerce todo o seu poder diante da primeira besta e faz que a Terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ele vai fazer essa unificação das teologias cristãs, vai procurar, que ele está procurando realmente o discurso de conciliação, discurso de unidade, todo, Vaticano II, não sei o que, que é para quê? Para curar a chaga da besta. A besta está ferida, a besta do mar está ferida de morte. Aqui, meu amigo, na Ucrânia. Veja o estrago que os ucranianos estão fazendo nessa besta. 45% do petróleo dos russos não estão podendo mais usar. Isso aqui é a estrutura da besta, certo? Eles estão matando a estrutura da besta. Isso é só o ucraniano que está fazendo. Porra, é só o ucraniano. Inclusivemente. Não é nem o ucraniano, porque a população ucraniana está, né, tá numa fuga desesperada pela vida. Mas é só um ucraniano que está fazendo isso. Que é o Zelensky, é o tio Zelensky. É só ele que está conseguindo fazer essa matança na besta. Ele vai curar essa ferida da besta, certo? Ele vai fazer o papel do Zelensky. Agora, como? Curando a chaga mortal da besta. Como é que você acha que ele vai fazer isso? Como é que você acha que o Papa vai fazer isto aqui do Zelensky ser resolvido na Rússia? Você vai ver. Fique esperando que você vai ver. Creia, certo? Creia. O Papa vai curar a chaga da besta através do Zelensky, usando essa figura de poder e de autoridade na Terra. Ele vai conseguir. Porque depois, né, que ele conseguir unificar as teologias da igreja, ele vai fazer isso, que ele vai ter 2 chifres, ele vai ter poder. Por enquanto ele está só com, né, um chifre apenas, que é o chifre da teologia católica. Mas ele está tentando fazer isso por meio do Vaticano II, da parafernália ideológica toda, para poder unificar as 2 teologias da igreja europeia, da igreja cristã europeia. Quando ele conseguir fazer isso, pronto, aí você vai ver. Você vai ver tudo que eu estou falando acontecer. Conforme está na Bíblia, que eu estou falando conforme está na Bíblia. A chaga vai ser curada. E aí, quando essa chaga for curada, preste atenção, que eu tô quase... Esse vídeo está mais de 1 hora, eu tenho que terminar. Eu vou ter que terminar agora. Então, preste atenção que essa é a parte mais difícil. Quando essa chaga for curada, aí ele vai fazer grandes sinais. Ele, o quê? A besta da terra. Tá? Ele, o Papa, o Vaticano, essa estrutura, essa infraestrutura da igreja. Eles, da igreja que vai estar unificada, preste atenção, eles vão unificar a igreja pela teologia. Tá? Eles não vão unificar na forma eclesiástica, fazendo as igrejas comungarem. Não, que ele não pode fazer isso. Eles sabem que, né, a coisa do Lutero foi séria. Então, eles não podem unificar vamos dizer assim, as igrejas no sentido eclesiástico. Fazer com que as igrejas protestantes e as igrejas católicas se tornem uma só novamente, como foi na Idade Média. Eles não conseguem mais fazer isso. Eles sabem que não podem mais fazer isso. Por isso que eles estão expulsando todo mundo agora. Quem for contra o Papa, eles estão expulsando. E vai ser essa a política do Vaticano. Tenha certeza. Tenha sabedoria em relação a isso. Para você evitar o dano. Tá? Tem um dano aí contra a igreja. Né? Esse dano aqui, ó. Esse dano aqui, cadê? Da blasfêmia.
Da boca de blasfêmia. O dano contra a igreja é esse aqui. Preste atenção. Aí veja só. Quando esses dois chifres semelhantes ao do cordeiro, ele for usado, são as duas teologias, tá? Teologia católica, ela é duas. Ela é baseada em dois poderes. O poder medieval e o poder moderno, que é protestante, tá? Que é isso que o pessoal levriano não entenderam. Por óbvio, que estão numa situação muito mais difícil. O pessoal lebreviano, né? O pessoal dos franceses, eles não entendem essa situação que envolve o cisma, realmente o cisma, entre aspas. O cisma católico da época de Lutero não foi um cisma. Não houve aqui é um cisma, é uma expulsão, na verdade. Aqui você tem uma comunidade cristã expulsa. Na época do Lutero, não. Você tinha um padre expulso que formou lá um movimento teológico. Foi isso que você teve com Lutero. Aqui não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa pior. Muito pior, certo? Infelizmente. É o dano que essa besta da terra faz. Aí você veja, quando essa besta conseguir realmente usar esses dois chifres, que é a teologia protestante, que é a teologia moderna, a teologia cristã moderna e a teologia cristã medieval, são duas formas de teologia. Cristã, duas formas de teologia cristã, por isso que eles são semelhantes a um cordeiro. Mas falam como dragão, tá? Por que eles falam como dragão? Porque eles usam a teologia para acusar os cristãos, para induzir o cristão ao erro, cristão simples, ao erro. E eles vão fazer isso. Estão fazendo e vão continuar fazendo. Até o fim. Então, eles vão fazendo isso para poder curar a chaga mortal da besta. E quando ele curar, ou seja, quando ele resolver essa situação do, entre aspas, erros da Rússia, entre aspas eu coloco, tá? Porque o Zelensky, veja bem, o Zelensky, ele é uma pessoa que sabe o que está acontecendo ali. Ele sabe. Essa história de, entre aspas, erro da Rússia, ele sabe o que é. E aí o Vaticano vai manipular essa situação, certo? Que envolve a Rússia e o leste europeu, por óbvio, porque ele está na Europa, né? E vai curar isso aí, de alguma forma. E quando isso acontecer, então a besta vai fazer sinais. A besta vai poder fazer sinais. Sinais o quê? Que impressionam os homens. De maneira que faz fogo descer do céu à terra, a vista dos homens. Para que eles vão fazer isso? Com o uso dos satélites. Esses satélites que estão no céu, eles podem produzir calor, eletromagnetismo. Esse fogo que vai descer do céu é o calor eletromagnético. Tá vendo a Europa lá queimando com graus de 40, 42 graus? Um monte de coisa. Aquilo é eletromagnetismo. É porque lá na Europa, pode ver se não é, isso é questão científica. Lá na Europa é onde eles mais usam esse tipo de tecnologia. Tecnologia de eletromagnetismo, de manipulação de satélite. Tá cheio, sei lá, Europa e América do Norte. É onde está localizado o grosso dos satélites. Isso esquenta, meu amigo. Isso esquenta. Esquenta a atmosfera. Certo? Eletromagnetismo é calor. Calor na atmosfera. Um calor a mais. São vários satélites que estão na atmosfera. E não é de hoje, é de décadas. E cada vez mais potentes. Você acha que essas imagens Ultra D, cada galalá, isso aí é como que se faz, meu amigo? Isso é calor. Entendeu? Quanto mais nítida é uma imagem de uma porra de uma televisão, de um sinal de televisão, mais calor que ele está gerando na atmosfera. Na atmosfera, porque isso é sinal eletromagnético na atmosfera. Sai da Europa, sai para onde eletromagnetismo. Isso aí é o que vai esquentar. Está esquentando já e vai continuar esquentando. Vai ser usado deliberadamente por eles. Eles vão usar para fazer sinais, ó, fazer fogo descer à vista dos homens para enganar os homens, para dizer que está acontecendo uma coisa muito grave, que portanto tem que ouvir o que eles estão dizendo. Então eles vão enganar a Terra assim, com esses sinais eletromagnéticos, para fazer com que os habitantes da Terra façam um sinal eletromagnético, certo? Que vai servir de adoração à besta. Vai dar poder à besta, que vem do mar. Essa besta aí de geopolítica, certo? Esse governante do mundo que seduz os povos,
ele vai receber uma imagem que tem espírito, ou seja, uma imagem que pode falar. Mas veja, não vai falar como eu, graças a Deus. Eu tenho um espírito humano vivo, tá vendo que eu tô tossindo? Tem mais de 1 hora que eu tô aqui, ó. Minha voz não aguenta, né? Mas essa imagem que vai ser dada à besta, ela vai falar 24 horas por dia. Sem tossir, entendeu? Que é a imagem artificial. Eles vão colocar a personalidade do líder global para falar 24 horas por dia na imagem eletromagnética que vai receber os habitantes da Terra que vão adorar esse sinal. Entendeu? 24 horas por dia ouvindo a besta. E como eu disse, não vai falar assim que nem eu. Eu tô aqui ao vivo, quer dizer, gravando, né? Eu não tô usando nenhum tipo de tecnologia artificial para falar. Eu tô falando da minha voz. Por isso que eu tava tossindo. Por isso que eu estava tossindo. Porque eu falo da minha voz. Agora, o espírito que vão dar a imagem da besta não é humano, é artificial. E vai falar, tá vendo? Vai falar. E todos os que não adorarem serão mortos. Agora você vê, como é que isso vai acontecer? Como é que eles vão ser mortos por essa imagem? Tudo está aqui, ó. Eles vão ser mortos por esse efeito Zelensky, certo? O efeito Zelensky é que vai fazer com que as pessoas que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Qual é o efeito Zelensky? O efeito Zelensky é que... Por que você acha que ele está conseguindo fazer esse estrago na Rússia? Que é parte da estrutura da besta do mar. Que é essa engenharia de guerra visceral. Como é que você acha que ele está conseguindo fazer esse estrago? Em função de quê? Em função de uma coisa muito simples, meu amigo. Tá aqui na Bíblia já. Aqui, ó. O sinal que é dado aos homens e que eles obriga eles a adorar a imagem da besta é um sinal comercial, certo? É dado a pequenos, a grandes, a ricos, a pobres, a livres, a servos. Na mão ou na testa. Vai ser na mão ou na testa. Veja aqui, ó, a alternância. Os 2 chifres. Né? Veja que a besta da terra é quem faz a cura disso aqui. Isso aqui é uma chaga, isso aqui é para matar o mundo. Mas ele vai curar isso aí. E é por isso que ele vai conseguir exercer a autoridade dele. Mas veja só a marca. O sinal vai ser um só o sinal, que é o sinal eletromagnético, né? Que faz fogo descer do céu, eletromagnético. Satélites. Controle absoluto. Eu vou deixar bem claro para você que está me assistindo. Vai ter um controle absoluto dos satélites do mundo. Todo mundo. Um sinal só, um controle só, um homem só. E é esse homem que vai receber a imagem da besta, que vai dar o espírito, o fôlego a essa imagem. É satélites do mundo numa só direção. E isso é o calor. É o fogo que faz descer do céu, meu amigo e minha amiga. É uma questão científica e lógica, inclusivemente, certo? Você pode entender isso pela sabedoria e entendimento. Faça um teste. Pegue várias lanternas, acenda na sua casa. Várias lanternas. São sinais eletromagnéticos, de luz. E é isso aí que os satélites, eles trabalham com sinais de luz, eletromagnetismo, etc e tal. Calor, energia e luz. Faça um teste aí, se você quiser. Pegue várias lanternas, acenda na sua casa. Deixe em locais separados. Aí você vai ter um certo calor, uma certa luminosidade. Agora pegue tudo e junte em um ponto só. Você vai ver que aquele ponto só, ou seja, todas as fontes luminosas de suas lanternas, aquele ali vai gerar um calor maior.
em uma luminosidade mais intensa. Pois então, é isso aí. A operação de engano da besta. O sinal que a besta faz é isso. É conseguir realmente congregar, sincronizar todos os sinais de satélites do mundo. Isso é qualquer coisa, meu amigo? Não, não é. Então você veja por que está tendo esse ataque histórico contra a igreja, contra o povo santo. Não é à toa que ele faz guerra contra os santos. Porque só assim ele consegue realmente fazer esse espírito de idolatria na Terra aparecer. Não tem como, entendeu? Senão não tem como. Então veja só. Essa imagem, ela só vai conseguir matar todos os que não a adorem, porque é dado o sinal. Esse sinal aqui, ó, que é dito aqui, é dado aos habitantes da terra. Aos habitantes que são enganados pela besta do mar. Né? Aliás, pela besta da terra. Aí o que acontece? Esse sinal é dado de duas formas. Aqui, ó. Posto um sinal. O sinal é um só. É um só. É um homem só. É um governo só. Vai ser uma figura de autoridade única. Por isso que é um sinal só. E a imagem dele vai estar em toda parte. Certo? Só que esse sinal vai ser dado de duas formas diferentes. Porque são dois chifres que a besta da terra tem. E é esses dois chifres que ele usa para poder curar a ferida da besta. Essa ferida aqui, chamada crânia, é a ferida da besta. Ele vai curar isso aí, certo? E só ele pode curar isso aí. Com o engano dele, tá? O engano dele, é só o engano dele que pode fazer isso. Outro não, né? Ninguém mais consegue. O engano só é resolvido com o engano maior, né? E esse engano da besta da terra é o maior engano possível, tá? Porque ele usa a teologia cristã, ele usa as duas, né? Os dois chifres de teologia da fé cristã. Dos chifres, dos poderes, né? Os poderes intelectuais da fé cristã vão ser usados para fazer uma imagem de idolatria e de blasfêmia contra Deus. Meu amigo, é por isso que vai curar essa porra que está acontecendo na Ucrânia. Que vai ser pior, né? Vai ser muito pior. Aí você vê, só que as pessoas não vão perceber isso. Por quê? Porque a maioria delas está aí na ilusão da Babilônia. Né? Não estão percebendo o sofrimento cristão verdadeiro que está acontecendo na África, na América Latina, no mundo todo. Os cristãos estão sofrendo, mas ninguém está percebendo. Quer dizer, ninguém, a não ser os cristãos estão sofrendo, obviamente. Quem está no mundo da Babilônia, tá tudo de boa. Estão curtindo a Copa. Deixa eu ver, quem é que tá jogando hoje? Deixa eu ver a Copa. Então assim, estão nesse ritmo. Quem tá na Babilônia tá nesse ritmo aí. Eu conheço, tá aí. Comprando desesperado. Eu vou comprar 31% de desconto. Oba, cadê meu cartão de crédito? Deixa eu pegar meu cartão de crédito. Eita, caramba. Perdi o limite. Vou pedir de novo. E eles pedem, vou pedindo. Tira Lula dá. Lula deu crédito a todo mundo. Vai. Aí vai. Mas, ó, tem que pagar, viu? Tem que pagar. E paga assim, na adoração à imagem da besta. Certo? Fique bem consciente disso, você que tá me assistindo. E você está devendo a esses poderes do mundo infernal, do mundo apocalíptico, você está devendo a adoração, a imagem da besta. Isso vai ser pago assim, certo? Uma adoração profana, humilhante para a condição humana, certo? Vai ser isso. E aí, meu amigo, minha amiga, veja lá. Como eu disse, são duas formas de dar essa adoração. Uma é na mão direita, certo? E outra é na testa. Os da mão direita é os protestantes, é a ala dos países protestantes que vai fabricar isso aí. Vai ser um tipo de coisa fabricada nesses países protestantes. É uma coisa fabricada. Você vai poder escolher, certo? Você vai escolher como você vai adorar a besta. Mas aí, né, uma parte, essa parte aqui da mão direita, vai ser produzida pelo pessoal protestante. E você depois a gente vai entender por que eles que vão fazer isso. E os outros, o da testa, o sinal da testa, vai ser feito pelo pessoal, entre aspas, católico, dessa igreja católica moderninha, certo? Essa igreja católica está expulsando os ultra-ortodoxos. Eles vão fazer o sinal da testa, eles vão fabricar isso,
certo? Então vai ser esses dois sinais, essas duas formas de adorar, viu? De adorar a besta. E detalhe muito importante, você precisa entender. Esses dois sinais é um na mão e um na testa, ou na testa. O sinal é na mão ou na testa. E note bem isso que eu estou falando. Por que isso vai poder matar? Porque ninguém vai poder comprar ou, olha só a alternância novamente, ou na mão direita ou na testa. Comprar ou vender. Comprar ou vender, isso aqui, ó. Tem a ver com isso. Os que vão ficar com a porra na mão direita, entre aspas, né? Entre aspas, eu digo assim, que vão ficar na engenharia da mão direita, eles vão ser os compradores, que vão poder comprar. Vão comprar o que eles quiserem. E os que ficam com a engenharia na testa, é o que vão poder vender. Também vão vender o que quiser. Isso aqui é uma lógica só, certo? Comprar o que compra depende do que vende, e o que vende depende do que compra, certo? É uma lógica apenas que é que nem da mão direita e da mão esquerda. Então, só vai poder comprar e vender quem tiver esses sinais. E esses sinais, ele não vai estar acessível assim, de forma livre. Ele vai ser acessível apenas se você adorar a imagem da besta, que vai ser dada, a imagem que vai ser dada da besta. Então, você vai comprar ou vender quem tiver isso aqui. Esses dois, um ou outro, né? E aí, ou seja, vai matar como? Se você não pode comprar nem vender, né? Você morre, né? Você morre de alguma forma. Você fica refém dessas situações aqui, ó, desse pessoal, esse pessoal que tá morrendo na guerra da Ucrânia. Eles estão morrendo porque eles não podem comprar nem vender. Eles dependem de um salário, de uma porra de um salário que é dado por uma porra de um Estado falido. A Rússia já é um Estado falido, a União Soviética, né? Isso aí que está acontecendo é um colapso soviético ainda, os olhos de todos. E a União Soviética colapsou por quê? Porque estava falido. Então, esse pessoal que morre em guerra de União Soviética, de fronteira de União Soviética, morre por causa do salário burocrático. Certo? Então, quem não pode comprar nem vender, morre assim, por procuração dos outros, porque alguém manda ele morrer lá. Então, e vai ter essa pessoa, porque ó, já tem, né, o Fantástico, né, o Fantástico Mágico de Oz. Ele já tá fazendo isso. Ele já tá fazendo as pessoas irem pra uma porra de uma guerra que ele sabe que vão morrer, que não vai ter jeito. Ele tá fazendo isso. Aí você veja. Isso aí vai ser catalisado, vai ser organizado dentro de uma lógica que vai estar presente na Terra toda e que vai organizar isso aqui. Agora você veja, por que vai acontecer isso? Tá? Note o que eu estou falando. Porque que as pessoas vão ser empurradas a essa lógica demoníaca de adoração à besta, de comprar e vender, porque a economia vai entrar em colapso. Isso já está prognosticado por todas as pessoas sensatas que estudam economia, que acompanham o mercado financeiro, e já sabem que vai ter um colapso gigantesco, que está cada vez pior. Os prognósticos, então vai ter um colapso financeiro, por isso a todos é dado pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e certos, porque não vai fazer mais sentido isso aqui, minha gente, tá? Ser rico, ser pobre, tá lá o pessoal da Europa, ainda da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, ainda vestindo pose de rico, vestindo roupa de rico, mas o Papa tá desfazendo essas roupinhas deles, né, com a astúcia que ele usa para justamente fazer imagem à besta. Tá recebendo lá os pobres coitados da África, se dá onde, se dá onde. Para quê? Não tem diferença, minha gente. Quando a economia entra no colapso, e isso está acontecendo aos olhos de todos, nem pequeno, nem grande, nem rico, nem pobre vai poder fugir disso aqui, tá? Vai ser uma coisa ligada a este sinal, certo? Ao nome e ao número do seu nome. Ou seja, vai ter um número também. Então, além do sinal, que é uma questão eletromagnética, e que está ligada a um conjunto de tecnologias, essas tecnologias ou na mão ou na testa, para comprar ou vender. Isso aí envolve essa estrutura tecnológica que está no mundo de hoje. Mas além do sinal, tem o nome e o número. Tá? E preste atenção, porque isso aqui
é o mais perigoso. Então, senão aquele que tiver o sinal, veja lá, o sinal ou o nome da besta, ou o seu número. Então, veja, o sinal, ou nome, ou número, é o que deve ser pago, entre aspas, como adoração à imagem da besta, certo? Como eu disse, o sinal é um só, vai ser uma coisa só, uma pessoa só que vai receber esse sinal. Só que esse sinal, ele vai ser dado, como eu disse, ou na mão ou na testa, para comprar, ou para que ninguém possa comprar ou vender. E quem tiver o sinal, esse sinal envolve o nome e o número. Note que isso aqui é uma coisa tripartite, certo? É um sinal só, um sinal que tem um nome, que está ligado ao nome de um homem e que está ligado ao número deste homem. Este número aqui é o número do seu nome. Onde é que existe o número do nosso nome? Hoje em dia, só para você entender, de modo bem simples e razoável. Vou mostrar um negócio aqui a vocês. Esse aqui é um cartão de crédito que eu recebi do banco, aqui de um banco estadual, do lugar onde eu moro. É um banco local, certo? Mas veja só, um banco local. Olha aqui, ó. Bandeiras internacionais. Para você ver, isso é um banco local. Tá vendo? E olha aqui, tem um chip. Esse chip emite sinal eletromagnético. Quando eu coloco na máquina lá. Só que eu não uso, isso aqui tá bloqueado, eu não uso. Mas eu recebi pelo correio, né? Porque eu tenho uma conta nesse banco, eu recebi. Aí veja só aqui, ó, o meu nome e o número. O meu nome e o número do meu nome. É claro, eu não sou besta, né? Graças a Deus. Nem fique com medo, tá? Não fique com medo de mim. Ó, mas eu quero que você entenda o que é isso aí, que tá na Bíblia já, certo? O nome e o número. O nome é associado ao número e o sinal. É uma coisa só, tá vendo? Ó, fisicamente, inclusive. Isso aqui pode ir na mão ou na testa? Pode ou não pode? Botar um chip na mão ou na testa? Pode, né? Já está provado aí, as tecnologias estão avançando nesse sentido. Então, isso aqui, ó, esse chip, quando você bota na máquina, ele associa o meu nome a este número de cartão. Então, quando eu faço uma compra, por exemplo, se eu fizesse uma compra nesse cartão, aparecerá no computador, por causa desse chip, associado àquele valor que eu comprei ou que eu vendi, no caso, se eu for uma vendedora, né? Que também isso aqui é uma conta. Os vendedores recebem também por meio disso, de pagamentos assim, ó, online, aplicativo em casa, tal, tudo aí já, meu filho. Tudo aí já na sua cara. Então, aí você veja, tá tudo pronto. Aí tem gente fazendo teoria da conspiração, já tá aqui, ó. Já tá aqui o número do nome. Só que no caso, eu não sou a besta, né? Eu não sou o demente da besta. Mas já tem. Mas já tem as pessoas que querem assumir esse posto, esse nome. De blasfêmia, tá? De blasfêmia. De fazer blasfêmia contra Deus. Então, eu vou ter o sinal, o nome e o número, tá? O númerozinho que vai estar lá no cartão. Aí você pensa, vai dar pra morrer ou não dá? Tá. Então, quem não adorar a imagem da besta, vai morrer. Então, só que veja, aqui tem sabedoria, tá? Aqui tem sabedoria. Eu não posso terminar esse vídeo sem falar dessa sabedoria. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é gente que tá no Apocalipse, só que tá morto, porque ele tá na imagem da besta. Isso aqui já é parte da imagem da besta, certo? Agora, você tá vendo o que é que faz a imagem da besta matar quem não adore? Chama-se publicidade. Eu vou copiar aqui para você ver. Que a sabedoria desse nome, desse número, é para que você se salve disto aqui, ó, de ser um morto de publicidade. Porque as pessoas que vão carregar essa infâmia da besta, elas vão sobreviver fazendo publicidade para a besta, fazendo propaganda para a boca de blasfêmia. Certo? Então, a sabedoria que há aqui é para que você tenha entendimento, para que você calcule o número da besta, que é número de homem, e esse número é 666. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar aqui a você agora. Olha, eu mostrei a você essa publicidade infame que está aqui, né? Isso aqui é um aplicativo da Bíblia. Da Bíblia.
E tem porra de publicidade porque estão pagando, né? Então, aqui para ficar no ar, ele tem que pagar alguém, né? Então, os donos do aplicativo, eles querem que você pague. Isso aí é a máfia protestante, certo? Os do protestantismo que se corrompem, eles se corrompem nisso, em fazer da Bíblia um instrumento de comprar e de vender, de trocar dinheiro. Isso é mal, tá? Muito mal. Por isso que a besta da terra usa 2 chifres. São 2. É protestante e católico, é uma coisa só. A imagem de blasfêmia vai envolver esses 2, porque tanto entre os protestantes quanto entre os católicos existem pessoas a blasfemarem de Deus para poder ganhar dinheiro. Basicamente isso, tá? Ganhar o dinheiro do homem, tá? O dinheiro do homem. Aí eu vou lhe mostrar a você o que é o dinheiro do homem. Olha só. Viu aqui o que, o que eu mostrei, né? Publicidade. É isso aqui que está mantendo esse aplicativo no ar, online. 24 horas por dia. Qualquer horário que eu quiser acessar, eu acesso. Aí você acha que isso é de graça? Não, meu amigo. Eu tô pagando isso aqui. Mas veja só como é que eu pago. Eu, no caso, né? Olha, eu pago assim. Publicidade. Olha só. Aqui, ó. Aparece o meu endereço. Tudo tá. Eu tô rastreada. Eu estou rastreada. Tá vendo? E é por isso que esse pessoal bota isso aqui pra me ver. Porque eu tô rastreada. E você pensa que eu não pago na minha internet? Eu pago. Eu pago internet, eu pago conta de água, eu pago conta de luz, eu pago tudo. Mas eu ainda tô sendo rastreado. Por causa do homem da besta. O homem da besta que exige que tudo isso seja feito assim. Tá? O que controla a publicidade do mundo é o que mata o maior número de pessoas possíveis. E é por isso que eles usam localização geoestatística, blá blá, mimimi, número, não, blá blá, sexualidade feminina, tudo isso aí eles usam contra a mente humana, para iludir você, para induzir você ao erro. Simplesmente isso, induzir você a viver assim, ó, no erro. No erro. Agora você veja, o seu número de homens, 666, ele vai usar isso aqui, ó. O sinal, o nome e o número dele é esse aqui. Ele vai usar este número, que é um número de blasfêmia, para blasfemar dos santos, para fazer pouco caso da profecia, para dizer que Deus não vai castigar, que Deus, quem liga para Deus, coisas dessa natureza, né? Coisas dessa natureza. Só que com as armas do mundo na mão, apontando as armas do mundo, né, na sua cara, certo? Blasfemar de Deus apontando as armas do mundo na sua cara. Então, mas ele vai usar esse número, certo? Então, a adoração a ele vai envolver esse número. Os que adorarem a ele vão usar esse número. Então, é só você não usar. É só você não usar. Isso aí. Pague tudo que você tiver de pagar. Trabalhe. Se for para morrer, morra. Morra de tanto trabalhar, mas pague tudo que você usa. Tá vendo isso aqui tudo? Eu pago. Isso aqui não me controla. Nada disso aqui me controla. Porque eu pago. E até essas coisas da igreja, certo? Tá vendo esse Papa da excomunhão? Pois eu já paguei isso aí. A excomunhão dele. Eu não devo nada a ele, certo? Eu já paguei a tal da excomunhão. Então, é assim que você tem que viver, sem dever nada ao homem. Porque se você estiver devendo alguma coisa ao homem dessa terra, ele vai cobrar assim, ó, com adoração blasfema. Ele vai exigir que você use um número de perdição escatológica. Isso aqui é o número de perdição escatológica. Quem usar isso aqui vai estar perdido. Porque com Deus não se brinca. Se Deus disse que é assim, assim é. E ele vai castigar a imagem da besta, ele vai castigar os que adorarem a imagem da besta, ele vai castigar o reino da besta, todinho. Com todas as pragas que já estão nesse Apocalipse. Ele vai castigar. Então, quem usar isso aqui vai estar blasfemando de Deus. Vai estar blasfemando de Deus por causa de quê? De vender, de comprar, de andar conforme os rudimentos dessa terra. Essa terra que já está destruída, minha gente. Que já está destruída. Você pensa o quê? A população do mundo já está destruída. Tudo isso aqui é armadilha pra gente. Mas não me pegou. Por quê? Porque
Eu acredito, na verdade. Eu acredito, sirvo a verdade. Então, esse número não me engana. Eu sei calcular isso aqui. Sei ter entendimento, sei calcular. Porque a sabedoria vem de Deus. Então, se você busca Deus, você tem sabedoria. E vence isso aqui. Agora, vença sabendo que é permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E é por causa disso aqui, ó. Por causa desse grande tropeço na igreja. Por causa dessa estrutura papal medieval que até hoje existe, em função desse calendário aqui, esse calendário romano, né? Isso aqui é por causa do calendário romano. Isso aí é o que faz a guerra contra os santos realmente ser tão cruel, né? Então, preste atenção, porque o risco é só isso. A blasfêmia contra Deus é a guerra contra os santos. Até a próxima.